Lucas capítulo 6. Primeiro eu vou ler, depois eu vou voltar explicando, irmãos. Lucas 6,46 vai dizer assim, ó, Lucas 6,46, até rimou, né? Vai falar assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem, semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa. Homem é pessoa, né? Pessoa que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Que forte. Isso aqui, como eu falei, está lá em Mateus também, tá? Mas quando eu pegar um trecho, ou ali de um evangelho, não quer dizer que não tem em outro, tá? Mas esse aqui é o de hoje para pregar. Então, Jesus está falando aqui, vamos aqui para o pessoal. Olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ou seja, né? O falar Senhor pode falar, né? A gente pode falar, como lá na outra mensagem que nós pregávamos, né? Bem-aventurado não é o que se louva, mas aquele que o Senhor louva. E ele falou aqui a mesma coisa: vocês chamam o Senhor, Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu estou mandando. Tem traduções que falam, né? Não guardam meus mandamentos. É isso, né? Então quer dizer, ó, não é só o discurso, mas é o quê? É a obediência. Não precisa você abrir. Mas lá em Romanos 5, se vocês pegarmos lá no capítulo 5, qual é o resumo do porquê que o pecado entrou no mundo? Lá vai dizer, né? Que pela desobediência de um homem, que a gente sabe que é Adão, né? Veio a condenação, papapá. Aí depois vai dizer, né? Lá mais abaixo. Mas pela obediência de um homem, que a gente sabe que é Jesus, né? Muitos serão o quê? Justificados. Então a palavra vai falar assim: olha, o pecado entrou no mundo e trouxe a morte, que é a separação, não apenas a morte física, né? Se fosse só isso, até tudo bem, entre aspas, né? Mas é a pior, que é eterna. E ali ele, né? Mas a obediência e a desobediência. Então quer dizer, é Jesus. Passou, mas ele era filho. Irmão, ele era o filho, Jesus, com F maiúsculo. Mas ele se colocou o quê? Debaixo da obediência, o quê? A palavra de Deus. Para mostrar para alguém? Não. Para mostrar para o diabo? Não. Já preguei aqui lá em Mateus 4, Lucas 4 também, quando Jesus, estou pregando na sexta-feira sobre a armadura de Deus, né? E eu vou comentar isso outra hora. Quando ele está lá, ele falou que está escrito, né? E ali ele respondeu o diabo. Ah, mas até o diabo dá... Não, é só dar um Google lá, versículo sobre tal, O Google te dá um monte de versículo. Fácil. E não quer dizer que aquilo é o quê? É a vontade de Deus. Porque ali é só botar um Google ali, o que é o que mais tem. Até hoje o algoritmo. Procura depois aí, coberturas para bolo de chocolate. O que vai começar a aparecer na tua rede social? Porsche vermelho? Apartamento em Copacabana? Vai começar o quê? Por quê? Porque o chamado algoritmo sabe, ó, se a pessoa se interessa. Aí vai começar o quê? Vai começar a aparecer. E eu estava falando com a Andriele, falei: Andriele, que coisa é essa? Eu vou querer o diploma também, porque eu estava pesquisando para ela assim, trabalhos manuais, coisas assim, pedagogia, sabe? Eu gosto bastante disso. E aí ela puxou também essa área minha aí, ela está estudando, eu falei: agora só aparece isso. Tô lá, né? Eu mostrei para ela, vem cá, né? E eu encho ela de coisa, né? De link lá para ela ver. Tá vendo aqui? Meu Deus do céu! Só aparecia coisa lá de trabalhos manuais, tá vendo? Por quê? Porque o chamado viu o quê?
que aquilo ali, não, ele se interessou. Então, assim, a pessoa vai procurar qualquer assunto, só vai começar a aparecer aquilo. É isso. Não, então, quer dizer, é o cuidado de ficar o quê? Naquilo que Deus tem a palavra, e a palavra usa a mesma coisa, né? Vou procurar lá um assunto, só vai chover versículo sobre aquilo ali agora em diante, videozinho, blá, blá, blá. É porque a pessoa procurou, não vai aparecer Porsche vermelho, se a pessoa procurar lá bolo de chocolate com o cobertor dele, laranja, não é verdade? O da irmã Mara estava bom. E aí, né, bolo de cenoura com cobertor. Então ali a pessoa vai procurar. A mesma coisa aqui, não adianta falar, né? Certamente você tem um parente, um familiar teu, que é assim. Quando aperta o sapato, te pede oração. E quando aparentemente melhorou, né? Ó, a palavra de Deus fala que tem que casar. Ah, porque eu não concordo. É só bênção quando me aprova. Quando não é, né? Eu não vou casar. E a pessoa o quê? Não casa. Ó, tem que ser fiel no dízimo no oferta. Ah, porque eu não concordo. Não é verdade? Mas quando a pessoa estava ali, desempregada, ó, leva na igreja lá, pede para mim oração, não é assim? Então, é a pessoa que chama Deus de Senhor, né? Fala 100% Jesus. Aí tem um filho com cada uma em cada esquina. Isso não é de Jesus nada. Então você vê que isso aqui, ele falava, ó, para você se sujeitar a... Claro, hoje na nova aliança, ele é pai, amém? Né? Mas no sentido de obediência, nós temos que ficar ali. Então ele fala, ó, por que você me chama Senhor, Senhor? Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Aí ele vai dizer, ó, eu vou te mostrar o que vai mostrar se você está debaixo do meu senhorio ou não. Qualquer que venha a mim, então qualquer um que pode vir, e ouve as minhas palavras, irmãos, é só não ser surdo, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, ó, veio, ouviu e praticou. Olha, essa pessoa é como o semelhante, né? Quando falar que homem é pessoa, tá? Mas tanto faz, né? No sentido geral. Eu falar assim, bom dia, irmãos. Irmãos, é claro que nesse português já inclui os irmãos e as irmãs. Bom dia, irmãos e irmãs. Mas é óbvio, cara, se tu tá numa plateia mista, aqui não é plateia, tá? Aqui é uma igreja. Óbvio que você vai usar o pronome normal, amém? Bom dia a todos e a todas. Meu Deus, só falar um Todd. Todd é bom, mas eu prefiro nesse carro. Amarrado com Jesus. Não, então aqui quando fala homem, também óbvio que é o quê? É a mulher. Inclusive lá em Provérbios 14 vai dizer, né? A mulher sábia faz o quê? É de ficar em casa, pastor. Por isso que a minha mulher não ficou debaixo das cobertas hoje. Não. Não é de ficar em casa, não. É de devia estar aqui. Né? É o quê? Edifica a sua casa. Mas a tola derruba com as próprias. Tá, mas então não é só mulher? Não, mas não, ali é o centro geral. Então aqui também, aqui estou falando do homem, mas é óbvio, mas aqui é a pessoa, né? Então qualquer pessoa que vem e ouve e cavou, edificou uma casa, né? E cavou e abriu bem fundo e edificou e pôs sobre a rocha. O que ele fez, irmãos? Demorou mais tempo. Quem aqui sabe da construção? Pastor, qual é a parte mais fundamental de uma construção? É o que, irmãos? É o fundamento. Já fala até o nome, né? É o fundamento. Você até consegue, irmãos, construir um prédio de 2 andares num fundamento de 5. Consegue. Mas não consegue o quê? Fazer o quê? Um prédio, né? O contrário, né? De 5 andares num fundamento de 2. Então o fundamento, entre aspas, ele vai determinar o quanto você cresce para cima, não é verdade? A grosso modo falar, né? E quanto cresce para os lados. Porque não adianta só uma parte você fazer com uma boa base, e aí depois vai querer construir, fazer um puxadinho que não tem capacidade, vai cair, talvez a outra parte fica, mas essa aqui vai o quê? Então ele vai determinar tanto para cima quanto para baixo. Aqui não tem nenhum engenheiro, né? Umas igrejas que eu passava, falei, pastor, certinho, como é que soube isso? Não, eu estou estudando aqui. Não, mas é certinho, pastor. O fundamento determina tanto, né, para cima quanto para os lados, a grosso modo de falar, né? Porque é isso. Você pode ter um fundamento maior e ter uma construção menor, mas nunca o contrário. Não vai dar certo. Então ele falou o quê? Esse cavou, né? Então demorou tempo, entre aspas, né? Que ele teve que fazer
cavação aí, sabe, né? Hoje é tudo mais rápido, tudo meio pronto, né? Mas antigamente tem que cavar. Ah, mas já cavei bastante, mas não achei a rocha. Continua cavando, porque cavar fala o quê, moço? E cavou e abriu bem fundo. Ah, não, mas já fiz aqui uns buraquinhos. Não. Tem que abrir bem fundo. E pôs o alicerce sobre a rocha, até procurar o quê? A rocha. Então Jesus falou, olha, esse aqui, ele levou mais tempo. Por quê? Porque o fundamento ia determinar lá na frente. Foi a tempestade, irmãos, que derrubou? Não foi. Foi a falta de fundamento. Porque vai falar o quê? E pôs o alicerce sobre a rocha aqui no caso é a palavra dele, né? E é ele mesmo. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar. Grava essa frase. Não a pôde abalar. Porque estava fundada sobre rocha. Mais uma vez ele coloca o nosso como a dependência. Já preguei, já faz uns 4 meses isso. Lembra que eu fiz várias semanas lá sobre a videira, na verdade? E ele falava a mesma coisa, né? Outra palavra, mas o mesmo fundamento, né? Ele é a videira, nós somos os galhos. Todo galho que está nele, né, ele é limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que não está nele, o quê? É cortado. Então, Jesus fala, tem a poda e tem o quê? O corte. Aí cada um vai saber, né? Onde é que se encaixa. É podado e é cortado. Simples assim. Mas ele fala, né? Mas eu sou a videira, vocês são os galhos. Ele fala, olha, tu entendeu que não foi a casa em si, mas foi o quê? Foi o fundamento sobre a qual ela estava o quê? Edificada. Agora, por exemplo, né? Tem pessoa que às vezes vê outra hora a pregação, nós temos aí vários ventos, né? Mas o vento não derrubou todas as casas. Que Deus livre, que nenhuma caísse, não. O vento não derrubou todas as árvores. Derrubou? Né? Lá não dá aquele estufão na praia, aquele ciclônica, né? Não cai todo, está amarrado em nome de Deus, que nenhuma caísse, irmão, né? Não cai todas as casas. Não destelha todas as casas. Não é verdade? Não tem. Por quê? Porque ali muitas vezes não é aquela árvore que já estava meio ruim, já é aquela árvore que estava um galho meio podre, aquela casa ali já estava meio desprotegida, né? Ou às vezes muito antiga, muitas vezes, né? Já foi feita com, né, meia cúspide e papel crepom, né? Então, enfim, né? Mas que nenhuma caísse, está amarrado em nome de Jesus, na verdade. Mas é o que ele falou, vai bater o vento, vai bater enchente, vai bater com ímpeto, mas a rocha segurou ela. Então ele falou, olha, a gente vai passar por lutas, por dificuldade. Exemplo, né? Aqui mesmo, quantos irmãos diziam, eu falava, Dani, eu falo nome por nome. Fulano, 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 né? Até depois aí, no final eu vou chamar o irmão para conversar e dar um abraço nele, o irmão Giovanni. Eu falei, ó, fulano perdeu a mãe, fulano perdeu o esposo, fulano a esposa, papapá, agora, né? Eu falei assim, ó, eu sei de tudo, né? Então, quer dizer, quem de nós, irmãos, né? Eu falei, o meu pai faleceu faz 1 ano e pouquinho, né? Mas não me afundei em depressão, a vida segue, mas até hoje a gente lembra, né? Então, quer dizer, quem de nós que ia virar 2026, né? Preparado ou esperando que aquele pai, aquela mãe, aquela esposa fosse falecer? Quem de nós, né? Eu conversei com a pessoa, né? De manhã, não, continuamos orando. À tarde, a noitezinha faleceu. Não é verdade? Então, e muitos aqui, né? Até o irmão aqui, muitas vezes eu falei do irmão João, né? Que vai ficar gravado. Estava no domingo aqui, bem faceiro. Infelizmente, segunda-feira veio a morrer, né? A última pessoa que ele falou foi comigo. Depois de um tempo ele morreu, né? Falou comigo, depois foi para o céu. Que coisa, né? E a mensagem que ele disse assim, boa tarde, pastor. Então, antes de ir para o céu se encontrar com Jesus, me disse uma boa tarde. Mas era de manhã. Você já está adiantando, né? Não vai estar aqui de tarde. Parece que você sabia, né? O último falou comigo. Então, quer dizer, ninguém de nós, irmãos. Mas aqui a palavra falou o quê? Não é isso. Ninguém cai de hoje para amanhã. Assim como eu também já falei para os obreiros.
Ninguém é promovido de hoje para amanhã. Tem o que? Um trabalho de fundamento. Só que a pessoa, se ela não cuida do fundamento, ela pode culpar. Tem pessoas assim, Sansão culpou Dalila. Acã culpou a capa babilônica. E a gente vai culpar quem? Não, no final, cada um vai dar conta de si mesmo. Deus tem essa conversa fiada. Depois eu vou mostrar para você homens e mulheres que perderam o fundamento e outros não. Então, isso aqui é muito forte. Então, ficar o quê? Na palavra de Deus. Como aqui eu faço, não que durante a semana a gente não pegue aquela palavra mais de fé, assim, amém? Né? Embora eu me seguro para não dar uns estudos também durante a semana, se bem que agora nós estamos sobre Tiago, né? Está muito bonita aquela mensagem. E aí, inclusive vai ser sobre a tentação agora no livro de Tiago, né? Quarta-feira eu te espero aí. E aí tu pergunta, né? Mas o que é? Mas tem que parar hoje domingo, né? Irmãos, hoje é Santa Ceia do sonho, não é nada, irmão. Hoje é Santa Ceia da porta aberta, o tesouro não é nada. Hoje é Santa Ceia do Senhor Jesus. Ele falou fazer isso em memória de mim. Depois vai colocar o louvor ali que a gente colocou mês passado, né? É o corpo, é o sangue, né? Então, quer dizer, é isso aí. Posso fazer uma oração especial naquele sentido ali depois. Mas é a Santa Ceia, não é o atrativo. Eu não ia na Santa Ceia. Mas o pastor falou que vai entregar o óleo santo de Israel. É que ele comprou para o irmão Israel lá. E aí, né? E aí eu vou. Não, estou fracassado. Não sabe nada com nada. É o corpo e o sangue de Jesus. Porque na palavra, né? E aí eu vou me fortalecer. Amém? Então, ninguém de nós vai estar preparado. Né? Ninguém vai esperar. E se eu soubesse, né? Ô pastor, se eu soubesse que aquele ia ser. Aquele hora não está parado. Está um pouquinho atrasado isso aqui. Eu vou me cuidar por aquele lá. Pastor, hoje que ir embora 8h25 da noite? Não, tem que cuidar. Vou me cuidar mais por aqui. Esse aqui está parado. Está querendo parar. Está atrasado. E ninguém de nós, por que, pastor? Pastor, eu ia me despedir, né? Ia dar um abraço naquela pessoa, ia fazer a comida que a pessoa gosta, porque depois que vai, não adianta nos lá no jazigo levar flor. Acabou. Né? Até pode levar, mas tipo assim, a pessoa não está ali. Né? Não está fazer depoimento no Facebook. Morto não lê, não curte. Né? Mas eu vou ficar com cuidado. Amém? Com o cuidado que eu demonstrei ali para aquele pai, aquela mãe. Eu dou um exemplo, não é fácil. Mas eu vou buscar, eu vou deixar de buscar, não, porque está sobre a rocha. Então ele fala assim, não fica culpando a tempestade, é a rocha, né, que vai segurar você. E aí eu vou falar assim no 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem, aqui de novo, tá, moço? Homem ou mulher, tá? Pelo amor de Deus. Meu povo, minha pova. Ovelho e ovelha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Lá em Mateus fala sobre areia, né? Mas tudo é formado por vários grãos. Sem alicerce. Aqui que tá. Na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então a pessoa caiu, não precisa da tua misericórdia. Não tem problema. Volta a construir. Irmão, se construir mais 50 vezes, vai dar 50 temporal. Vai o quê? Vai cair. Então fala assim, agora não era para ter, né? Agora eu vou te ensinar. E é claro, a pessoa tem que dar ouvido, né? Vamos começar a cavar. Mas vai demorar mais. Vai. Mas aquilo, irmãos, o que se gasta na preparação, se economiza depois do que? Na manutenção. O que é mais fácil, irmãos? Tu esperar o pneu do carro ficar careca, até bater atrás do ônibus e dar uma roda, professor. É sim. De um dia como hoje, ir bater num poste. O que é melhor, irmãos? Não, eu vou o quê? Sempre tá olhando, né? Viu que botei um palitinho de fósforo, ele já caiu, já não aparece, já tem que trocar. Tô andando no asfalto, já não vejo as marcas do pneu, tem que trocar. Porque tá amarrado no mesmo, mas é o que acontece. Não, pastor, apareceu aqui o pim, a lampadinha faz o quê? Faz 3 pedidos e aparece o gênio. Quer dizer, aparece o gênio e aparece... Não! Nem é para esperar aparecer aquilo. Amém? A
pessoa vai lá, por quê? É a prevenção. Ah, pastor, faz uns 3 meses aí que o farol queimou, mas tudo bem, até para uma blitz. E depois é muito mais caro a multa, não é verdade? Do que o quê? Do que ele. Estou dando um exemplo de carro, mas pode ser qualquer coisa. Não. Então, é o cuidado. Amém? É uma coisa, irmão, não precisa ficar esperando, igreja não é manhado. Primeiro que é um feriado católico pagão, né? Não precisa esperar dia 12 para dar presente. Tem que dar toda hora que for possível um presente. Aí a pessoa vai lá, quando é ameaçado de ser trocado, ou um pé, pum! Aí vira romântico. Aí eu vou lá, eu sou o último romântico. Ih, nem as veiradas não sabem dessa. Que bom. É o último romântico. Nem as veias não sabem mais. Glória a Deus, estão libertas do rei. Agora é só Rei Jesus, pastor. Esse é o cara. Amém? Deixa lá, dezembro descongela de novo. O último romântico. Não precisa, irmãos. Por quê? Porque a pessoa que tem que fazer a manutenção. Não precisa de um calendário, dia 12 eu vou dar. Eu não preciso disso. Toda hora, deu na teia, né? Vai ali, dá um presente e tal, né? Porque não é só, né? Não, a gente vai fazer uma viagem romântica para salvar o que é casamento. O que salva casamento é Jesus, irmão. Se viajar resolvesse alguma coisa, caminhoneiro nunca se divorciava e a aeromoça nunca era trocada. Não adianta. É o quê? É a manutenção. Então demorou mais para fazer a casa na rocha. Não demorou, irmãos? Mas depois o quê? O resultado compensou. Foi mais rápido para fazer a casa na areia ou na terra. Mas depois o quê, irmãos? Aí o inteligente que quis fazer mais rápido vai gastar 2 vezes. Primeiro para limpar os entulhos, né? E depois para construir o quê? Outra casa. Então tu não bate na pessoa, volta a edificar. Não! Ela vai cair de novo. Vai cair de novo 50 vezes. Ok? Não. É dessa maneira. Vamos procurar a rocha. Agora sim. Agora vai construir em nome de Jesus. Não fica culpando tempestade. Tempestade não derruba ninguém, Jesus falou. Mas é o fundamento. Isso derruba. Agora, nós vamos, digamos, ver uma aplicação aqui. Deixa eu ver. Eu acostumado a olhar para esse aqui, eu vou olhar para aquele. Vamos lá. Em Jó. Jó é fácil de achar, né? Jó, capítulo 2. Salmos, provérbios, né? Esther, Jó. Então depois de Esther e antes de Salmos. Pastor, não consigo achar. Não fica culpando a temporal. Acha. Jó 2. Claro, não sei quem está chegando agora, né? Pastor, eu estou chegando agora aqui. Os obreiros dão uma atenção maior. Amém? Jó 2. Aqui, irmãos, não preciso nem explicar muito, até porque eu já preguei isso aqui nas quartas-feiras, né? Já faz uns 4, 5 meses. E é muito linda essa história, né? Então, enfim, você sabe a história, né? Satanás foi lá, Deus deu aquela permissão. O Jó, na primeira vez, irmãos, de uma vez só, sem aviso, perdeu todos os filhos, né? Perdeu o que é infinitamente inferior, irmãos, a criação perdeu tudo. Tá? Depois você vê lá no versículo, né, que ele adorou a Deus e não pecou. Lembrando, o Jó vivia numa época, irmãos, mais ou menos ali na época do Abraão. Amém? Então ele não tinha a revelação que nós temos hoje, né? Ele não tinha, até que nós vamos pregar quarta-feira, inclusive, lá, né, em Tiago. Ele não tinha a revelação de hoje. Ele achava que Deus deu a bênção e Deus ali amaldiçoou. Mas ele não duvidou do caráter de Deus, né? Não, pastor, perdeu o gado, vai. Agora perder todos os filhos uma vez só, vou me desviar. Olha aí, ó, tá vendo? Irmão, não é o temporal, é a falta de base. É a base. Não é até no nosso futebol? Eu brinco com minhas filhas. Eu vi o tetra e eu vi o penta. Aí tem os vozinhos que falam, pastor, eu vi o tri. Será que já viu o bi também? Não sei.
Mas que sabe, irmão. Tu sabe que é tu olhar assim e dizer, poxa vida, que coisa feia. Não é verdade? E aí eu brincava com as minhas filhas, né? Eu tava lá e falei, filho, eu vi o Penta, claro, eu era mais novinho, né? Eu tinha nem 10 anos, eu tinha 10 para 11 anos, né? Depois ali eu vi, depois eu só vi afundando, porque muitas vezes o quê? É a base. Não viu agora nessa Copa do Mundo, Deus, que várias seleções se destacaram, por quê? Porque é um trabalho de hoje para amanhã. É, cara, tá desocupado? Tá? Vamos lá no campinho jogar bola? Pode, amanhã é tudo do Japão. Ah, tá claro, foi. Né? Não, mas o quê? Falando do Japão, né? É um trabalho aqui de preparação. É só você olhar quantos que jogam nos próprios países. A maioria não. É só lá onde rola a grana. Coisa que tu nunca vai ver na tua vida, eles ganham bem muitas vezes, né? Então quer dizer, é um trabalho aqui de preparação. Não é de hoje para amanhã. Não é chegar lá e arrumar o 26 desocupado e voltar a jogar. Então é um trabalho. Às vezes isso vai sim, porque o entrosamento. Né? Enfim, porque não houve a base. Né? Depois o resultado não é o quê? Não está de acordo com a base. Né? Porque a base está fraca. Isso aí. Então, ele estava forte e não se desviou. Agora, no capítulo 2, agora o Satanás vai tocar, inclusive na saúde dele, a ponto de ele arrancar os pedaços de carne com lepra, com telha, né? Misericórdia. E o capítulo ele levou tudo, menos a secretária. Pastor, quem? A mulher dele. Amado Jesus. Primeiro você vê lá no capítulo 1, ela orando pelos filhos. Onde é que tu estava, mulher de Jó? Não sei, pergunta para ela. Se ela foi para o céu. E se eu for para o inferno, pastor? Aí tu deixa que alguém que vai para lá pergunta. Você não vê nada. Mas ela também desfrutava das bênçãos. Mas ela tinha casa sobre a terra, sobre a areia. Né? Terra e areia. O Jó estava ali. E olha só, Jó, capítulo 2, versículo 9, vai falar assim, ó. Então, você viu que nem dá o nome para ela? Né? Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e... Irmão, você é comigo, fala assim, tá com pressa, vai na frente. Amém? Acho que já vai falar assim, não manda, que já tem muito demônio aqui para tu. Eu já mando os demônios para a terra. Não quero ela aqui. Enfim, né, ela ficou viva, mas o quê? Amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, né? Ela, não sei se na cabecinha limitada dela, né? Ela entendeu que ela além de perder tudo, perderia o quê? O próprio marido. Isso aqui é tão forte, moço, porque a palavra é amaldiçoar, tá? Não vem com frufru enfeitar a Bíblia. É Bíblia. Né? Que às vezes alguns tradutores, quando chegava nessa hora, era tão forte eles escreverem isso, que eles não tinham coragem, sabe? Às vezes demoravam, e alguns, aí tá errado, uns colocaram, abençoa a Deus e morre. Tá errado, tá? Né? Alguns, não é todos, mas alguns botaram abençoa, porque eles não conseguiam entender de tal maneira, para você ver como é forte, né? No original essa palavra, que eles não conseguiam entender que ela podia ter falado isso. E eles não tinham coragem de escrever. Né? Então alguns colocavam, uns demoravam, e depois o que? Eles iam lá. Eles cuidavam até o número de palavras que tinha em cada... É tudo bem planejadinho. Glória a Deus que foi assim que a Bíblia foi conservada, né? Ó, o pessoal da grade aí, né? E aí uns botaram a benção. Não é benção, não. É forte isso. Então, quer dizer, ela estava com a casa na rocha ou na areia? Na areia. Eu não vi ela orando. Onde é que ela estava quando o Jó estava orando? Onde é que ela estava quando ela... Onde é que ela estava? Mas aqui é a primeira vez que ela aparece. Então é uma mulher que não estava aqui na rocha. 10. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Claro, já te expliquei o entendimento dele da época, né?
Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ele estava na rocha ou estava na areia? Na rocha, né? Lá em Lucas nós falamos sobre a terra, né? Mas você entendeu que é a mesma coisa, né? Enfim, sem base. Ele estava com base. Tanto que no começo do livro não é a mulher dele que é elogiado, é ele. Tanto que no começo do livro não para tocar nela, é para tocar nele. Tanto que no começo do livro ele está lá como um sacerdote orando. Enfim, o livro todo, na verdade, né? E ela aparece aqui, depois no final, claro, vai ter, né? Entendo que ela tomou vergonha na cara e se converteu, mas aqui nesse momento aqui, irmãos, ela estava sobre o quê? A areia, né? Sobre a terra. E ele estava, não, como assim? E se qualquer um falar o que tu fala, é doido também. Recebi tudo de bem de Deus. E se Deus quiser me dar o mal agora, eu não vou receber? Claro, já te expliquei a consciência da época, né? Mas, tipo assim, ele não pecou. A minha palavra falou que ele não pecou com os seus. O que eu falei hoje, irmãos obreiros? Silêncio. Vai orar. Amém? Não foi isso? É aqui. Então ele não caiu porque ele estava profundamente, na rocha, né? Profundamente ali naquela compreensão de Deus. Amém? Agora um exemplo de Daniel. Os teens aí fizeram o tema? Teenzada. Vamos lá para Daniel. Então fica de terceiro, eu dei para os teens ontem, né? Daniel 6. Aqui em Daniel 6, nós vemos um homem que estava sobre a rocha também. E, enfim, você sabe aquela passagem, tentaram fazer aquela lei contra a oração, na verdade, até tem tramitando os negócios aí, né? Que se pastor e padre começar a falar sobre alguma coisa alguém não gostar, é uma homofobia, é perseguição, é distinção. Pode até ser preso, sabia disso? Eu acho que tá tudo bem, pastor. Então, quando o Adão vier casar com o Adão aqui, tu faz o casamento, tá? Não, mas não pode falar nisso, mas é forte isso. E aí, enfim, né? Por isso que agora você ora e em outubro você vota e vota direito. Amém? Amém? Glória a Deus. Porque pastor não pode falar isso. Posso. Quem disse que não? Quem disse que não? Não posso em cima do altar, né? Mas lá fora eu posso dar a minha explicação, amém? Aí tu me ama e quer votar em alguém que quer me prender porque eu prego a palavra? Tu me ama e quer votar em alguém que eu não posso falar sobre aborto? Que amor é esse, frufru? Não é amor. Então você não pode falar Senhor, Senhor e fazer outra coisa, amém? Então quer dizer, precisamos cuidar agora, amém? Salvador da pátria, irmãos, é só Jesus Cristo, amém? Deus nunca mandou e nunca falou que aqui embaixo seria o paraíso. Então não coloque a tua fé em esses candidatos, né? E também se errou, nós damos um pé no bumbum e diz, vai procurar catar coquinho, vamos botar outro aqui para nos representar. Mas muita coisa é das leis, não é verdade? Então temos que vigiar. Então essa lei ela foi injusta com o Daniel por causa da oração. Mas o que eu já preguei também aqui, irmãos, né? Até dá para nós ver aqui, no Daniel 6:10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Então ele já orava antes? Então ele não ficou crentezinho depois da luta. Era um costume, já fazia isso o quê? Antes. Eu não preciso botar mais versículo agora que eu estou numa luta. Porque não botava antes. Eu não preciso fazer jejum agora que eu estou com luta, porque não jejuava antes. Esse é um costume, a mesma coisa aqui, né, irmãos? Eu faço jejum, né? Tenho quando Deus toca, eu leio a Bíblia. Não preciso de um momento. É a vida assim, qual foi a primeira palavra que eu preguei aqui, há 5 anos atrás, né? Jeremias, amém? O vaso na mão do oleiro. Lembra disso? Falei, mas você fala uma coisa que tu não gostou, florzinha do campo. Daqui a 5 anos eu lembrava até o quilo do peixe na feira de Porto Alegre. E a Bíblia que é bom? Nada. Né? Então,
Eu preguei sobre isso. Porque é uma constância. Então ele não precisou fazer mais oração. Ele já orava antes. Ele não precisou buscar a Deus. Era normal. Ele já vinha o quê? Cavando. Amém? E achou a rocha que era a palavra. Mas olha só, depois que aconteceu tudo que lá, Daniel 6, versículo 21, vai falar assim, ó, né? Depois de todo o ocorrido, né? Daniel 6, 21. Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive para... Mas foi o rei que mandou ele colocar lá dentro. Aham. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Então não é o temporal, é a falta de base. Porque aqui, ó, não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Eu digo, irmão, fecha a boca e dá fruto. É isso. Mas passou, ele xingou o rei, blasfemou contra o rei, encheu o rei de caroço? Sim ou não? Bom, na minha Bíblia fala que não. Então, irmão, e aquilo fez com que até no meio dos leões ele fosse guardado. Amém? É isso, irmão. Não mudou. Porque, mas o rei me botou aqui, blá, blá, blá. Né? Hoje em dia você vai lá no Twitter, no X, no X, vai tomar banho. Como se alguém das 3, 4 pessoas que ouvisse isso fosse mudar o mundo. Vai falar com Deus. Silêncio. Vai orar. Amém? E aquele anjo, a gente não sabe, não, irmãos. Aqui fala anjo com A minúscula. A gente não sabe se era uma pré-manifestação de Jesus ou se era um anjo assim. Esse que estava só. Ô Leonzada. Tem algum Leonardo aqui? Né? O pastor mandou calar a boca, porque eu sou Léo. Então eu mandei sim. Ô Leozada, né? Pode ter Leoa também. Todo mundo boquinha fechada. Ninguém vai tocar em Daniel. Ih, fechou o buffet. Fechou o buffet. Vocês gostam de vatapá? Gostam. Então vão tapar a boca de vocês. Daniel não está no cardápio hoje. Glória a Deus. Amém? Por quê? Já era costume fazer antes. Não começou a fazer mais. Já era normal. É isso, irmão. É base. Né? E aí, então, foi a chave. E aí, 23. Claro que aqui eu depositei todo esse capítulo, né? Se eles lerem em casa, puxa a orelha lá deles. 23. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo, porque... sabe daquela, né? E mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Crera no seu. Então é isso, irmão. Boquinha fechada e fruto. Leão não come quem está no espírito. Ponto. Amém? Porque não sei o quê, porque não. Calma. Ué. Bíblia. Né? Ele creu. Depois, se vocês não lemos, né? Deus honrou Daniel. Não precisa nem falar, né? Até hoje é um exemplo para nós, né? Daniel lembra, minha esposa é Daniela. Né? Daniela Alessandra, né? Para que eu botar o nome se chama só de um, né? Né? Então eu lembro muito da história de Daniel. E aqui tá. Depois vocês podem ler que os outros, quando foram jogados, nem chegaram no fundo, já estavam tudo. Aí passou, cuidado, senão as crianças não vão dormir de noite. Dorme sim. Né? Estava todo esmigalhado já. Amém? Então, é isso. Simples, complicado. É isso. Só seguir. Amém? A mulher de Jó é um exemplo ruim. Jó é um exemplo bom. Daniel é um exemplo bom. Agora, encerrando, para nós já fazer oração aqui, é outro exemplo bom, lá no Novo Testamento. Filipenses. Que tem a ver um pouco com a pregação de quarta-feira. Quem estava na quarta-feira, né? Passou, não vi na quarta-feira. Devia ter vindo. Mas eu gravei a mensagem para vocês olhar lá. Procura lá que vocês vão achar. Muito lindo, não? Tá bonito esse nosso estudo em Tiago. Que benção. Quarta-feira eu vou continuar. Filipenses 4. Eu não ia pregar os 6, mas eu vou pregar aqui, ó. Não sejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições de tudo conhecido diante de Deus. Pela oração e súplica com ação de silêncio. Vai orar. É isso. Né? Mas o que eu quero agora, irmãos, porque muita gente fala o 13, né? Porque eu vou lá, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então vai lá correr uma maratona sem se preparar lá. Se não chegar em primeiro lugar, tu é um mentiroso. Então não é isso, amém? Né? O contexto do 13, qual é, irmãos, aqui, né? É o quê? É as necessidades de Paulo, amém? As lutas, os problemas, dificuldade, enfim, né? Mas vai falar assim, Filipenses 4, agora o 6, agora você vai dar um salto pro 12, que tem a ver com a pregação de quarta-feira. 4:12. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas, que é a elas que ele se refere no 13, né? Estou instruído tanto a ter fartura como a ter o quê? Fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí, nesse contexto que vem o 13, posso todas as coisas. Que coisas são essas? As que estão no 12. Naquele que me fortalece. Ou seja, é o que nós falava lá. Ele é o meu fundamento. E por causa desse fundamento, eu posso todas as que coisas? Eu posso estar no alto e não me ensoberbecer. Pastor, eu comprei um carro não é para te ficar passeando no final de semana, é para vir na igreja. É para passear com a família o dia que não tem culto, amém? Não é para outras coisas, né? Não é para faltar o culto. Né? E eu sei o quê? Eu tenho necessidade. Né? A minha irmã falou, pastor, furou o pneu do carro. Bem hoje, na verdade. Por que não furou ontem e não vai furar amanhã? É porque queria atrapalhar para vir na Santa Ceia, não é verdade? Né? Pessoal, furou, enfim, né? Não vou dizer, o Espírito Santo não fura o pneu do carro de ninguém. Então Deus não foi, né? Mas o que? É para tentar atrapalhar. Pastor, hoje estava uma chuvinha gostosa para ficar dormindo em casa. Falei, fica amanhã. Tira essa semana agora para dormir até meio-dia. Liga para o patrão lá. Não leva teus filhos na escola. Daqui a pouco o conselho titular está atrás de você, não é verdade? Então não é assim, irmão. Tem que buscar ter essa força no Senhor. Então, ter necessidade como ter o que? Abundância. Ele fala assim, é isso, eu sei. Né? Tem gente que não sabe. Nem perder e nem ganhar. Nem no monte, nem no vale. Mas ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, quando vem a tempestade, ela bate contra mim. Bom, tempestade não derruba ninguém. Isso é conversa fiada. Né? Mas é o que? É a base. E ali ele vai falar, e ele me fortalece. Amém? Depois, se você quiser ler em 2 Coríntios 12, é aquela famosa frase, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. De vez em quando eu peço por irmão pregar aqui. Claro, não vou dar um culto domingo de manhã, Santa Ceia, né? E aí, pastor, porque eu não consigo nem dormir. Você até falava um pouquinho sobre isso. Eu não consigo nem dormir. Você é bom. É fácil falar. Eu vou lá, acordar de manhã, vai palavra. Agora, hoje, Jesus me dá uma palavra. Amém? Às vezes dá até um piriri, pastor. Claro. Amém? Eu falava com o Gui, né? Então, é bom a pessoa entender isso, né? Eu falava ali sobre ajudar na obra, né? É bom entender. É uma preparação. A maioria aqui chegou em cima do laço. Os obreiros aqui estavam 7 da manhã já orando com o laço. Se às vezes 7 horas não tinha saído nem de casa ainda. Ele estava aqui. É o quê? É uma preparação. Tem o esforço, claro, né? Para estar aqui 7 horas, não acordar aí 6h45, não é verdade? Então, mas é assim, amém? Mas depois eles vão para casa e a maioria vai mimir o resto do domingo, amém? Eu não, eu estou aqui de tarde, em outros horários,
A minha esposa também, acho que a Grace vai estar também. Não é verdade? É assim, irmão. A Grace está aqui do meu lado. Isso que eu estava tendo um casamento. É assim. Quer dizer, tem um esforço, né? Mas isso aqui traz uma recompensa. Porque daí quem não planta não vai colher. Quem não se dispõe não vai ter testemunho. Falei, né? Língua afiada e braço curto é o Tiranossauro Rex. Agora, meu filho, fruto, boquinha fechada e oração. Leão não devora quem tem fruto. E é assim, simples e descomplicado. Eu vou agora começar a encher de coisa. Por que não fazia antes? Vou fazer agora normal. E Deus vai abençoar. Não quero, irmãos, ter necessidade. Ninguém de nós pede, né? Para ficar aqui em necessidade. Ninguém de nós, que Deus nos livre da fome. Não é verdade? Mas um prato vazio não me dizia. Assim como um prato cheio também não me dizia. Tudo Deus recebe a glória. Amém? Glória a Deus. Vamos parar aqui pelo horário. Eu vou voltar só lá para Lucas para nós ler. Eu falo quando é para encerrar a gravação. Volta lá para Lucas. Só para nós ler. Aí semana que vem, se Deus quiser, eu vou continuar pregando sobre... Ele vai falar da parábola da candeia, né? Que não é nem debaixo da cama, nem do cesto, mas é no velador, né? Mas deixa para semana que vem, ele pode mudar. Lucas 6, deixa eu falar em uma vez. Ô Jesus, Lucas 6. Então, nunca mais se esqueça essa palavra aqui. Lucas 6, cadê o 6? Cadê? 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Por exemplo, nós vimos lá a mulher de Ló, né? De Jó. A de Ló também. Que nomezinho, né? Se o seu nome é Ló ou Jó, ora bastante antes de casar. Tá? Misericórdia. Jesus. Né? Toda mulher brava, o marido tem nome bíblico, então tá. Vamos lá. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente. E logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus. Então pega essa palavra. Tem outros versículos, tem outros evangelhos, mas essa aqui é de Lucas, amém? Então pode encerrar a gravação. Deus abençoe você de casa, tá? Depois